Aí, só para explicar aqui como que vai funcionar a nossa dinâmica aqui desse compartilhar a tela. Eu vou compartilhar a tela, eu vou parar, eu vou voltar, eu vou explicar o que a Raquel está fazendo, eu vou explicar a lógica do que ela está fazendo, eu vou explicar a linguística por trás do que ela está fazendo. E Libras só se aprende fazendo, né? Então você tem que ir imitando alguns sinais aí que você sentir que seriam interessantes para você, para que você realmente possa ir se desenvolvendo, tá? Então vamos lá. Bom, só sintonizando quem está chegando aqui, a Raquel é poeta, tá? Então este vídeo aí é uma poesia. E aí vamos lá, vamos para a análise aqui. Esse sinal que a Raquel está fazendo aqui, né, ele indica que é algo plano. Se você for observar essa configuração de mão aqui, ela por si mesma ela é reta, completamente reta, é uma mão espalmada. E por ela estar completamente reta, isso mostra também que aquilo que vai ser explicado, aquilo que está sendo utilizado ali na sinalização, tem também um formato reto, provavelmente. Tá? E aí, qual é o grande lance? O grande lance é para onde ela está olhando, para baixo. Se a Raquel está olhando para baixo, está fazendo esse sinal, o que ela está fazendo se refere a algo que está no chão, talvez o próprio chão em si. Por que isso é importante de ser enfatizado? Porque aqui ela está fazendo algo no meio do corpo. Esse sinal poderia ser feito mais embaixo? Poderia. Ela escolheu fazer nessa altura aqui, provavelmente por causa dos próximos sinais que ela vai fazer ali. Então vamos lá. Observa que é um ambiente maior, essa forma como ela faz, essa ondinha que ela faz aqui, olhando para um lado e para o outro. Então, o que é isso aqui? A tela com sinais vai ser exclusiva para quem estiver no YouTube, tá? Porque eu só tenho como fazer dessa forma aqui a transmissão. Então, aqui, o que é isso que ela está fazendo? Observa a forma como ela vai fazer. E ela vai fazer em várias vezes. Percebe? Observando a distância, observando onde é que as coisas estão sendo feitas, aqui, aqui, aqui e aqui. Mas observa como que a forma, como que o jeito como ela está fazendo com as mãos está totalmente harmônico, está algo assim praticamente doce a forma de ela fazer. Daí que vem o fato de ser uma poesia em Libras. Aí observa a forma como ela está fazendo isso aqui. Eu vou até colocar aqui em tela cheia. Para quem está assistindo pelo Insta, eu estou compartilhando minha tela lá no nosso canal do YouTube. Eu vou voltar aqui, ó, para ver aqui exatamente do começo aqui o trechinho, olha. Aquilo que eu já tinha mostrado, né, que eu já tinha explicado, esse trecho aqui. E aí essa parte aqui da ênfase. Observe a boca da Raquel, o que ela está fazendo. Percebe? Então, isso que ela fez aqui, 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 depois ela vem. É algo forte, é algo. Então ela abriu um buraco antes. Essa configuração de mão aqui que ela utilizou aqui pode ser qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de ferramenta que foi utilizada aqui para abrir o quê? Abrir buracos. Onde? No chão, que é a estrutura que ela tinha sinalizado antes. E a partir disso, então, ela vai mostrando que existem paredes, que existe algum tipo de proteção ali na lateral. E novamente aqui a gente vê essa estrutura, né? A mesma configuração de mão usada aqui é agora adaptada para poder mostrar nessa parte aqui. E agora a ênfase, diferente do que existia antes. A mão de cá agora ficou parada e ela então fez o movimento. Esse movimento que ela fez, ele mostra justamente o quê?
que não é mais só o chão que existia antes, não é só o fato de estar embaixo, não é o piso apenas, não é o solo apenas. Agora já tem algo que foi acrescentado ali, que foi feito ali. No caso, o piso de algo. E agora sim a ênfase. Esse vem justamente dos sons ou vibrações do que acontece quando se faz isso aqui numa construção. Então aqui são as paredes sendo levantadas. Agora observa aqui o seguinte detalhe, de que a configuração de mão utilizada lá no começo, essa é a grande configuração de mão que está sendo usada durante toda a poesia para os próximos passos dela. Então ela foi adaptada para abrir os buracos no chão, para dizer das colunas, para dizer agora do chão que foi colocado, e agora então para dizer das paredes que foram levantadas. E depois que você levanta as paredes, você vem então e coloca o teto da casa. E aí é um ponto bem curioso esse tipo de sinalização, por quê? Porque no final das contas, a maioria das vezes em que você vê esse tipo de sinalização em Libras, quem é ouvinte tende a ficar lá tentando encontrar qual que é o sinal que ela está fazendo. E no final das contas, a maior parte da sinalização que a Raquel fez aqui não são sinais da Libras, por assim dizer. Eles são classificadores, ou seja, ela está classificando o uso de determinados objetos, o uso que se faz de determinados equipamentos, o uso que se faz do ambiente em si, como que se visualiza aquele ambiente quando ele está pronto ou quando ele está sendo feito, quais são as sensações que acontecem naquele ambiente, enfim, tudo aquilo que realmente está acontecendo ali. E através da forma como ela está classificando isso, eu e você podemos ver o vídeo e entender de forma viva tudo aquilo que está sendo expresso na Libras. Porém, o jeito tradicional, em que as pessoas ficam vendo a Libras de forma engessada, né? Tudo decorando sinais, decorando palavras, isso acaba fazendo com que você não consiga perceber a profundidade e a leveza desse tipo de sinalização e o quão bonito isso é. É um tipo de sinalização assim tão clara, que até mesmo uma criança surda que não saiba Libras, ao ver, ela tende a entender esse tipo de sinalização, de tão clara que é essa sinalização, e ao mesmo tempo poética, né? Então a continuidade aqui, ela faz assim, ou seja, duas formas diferentes de fazer esse telhado, né? Então o telhado aqui assim e o telhado aqui assim. Então não é aquele telhado que divide a casa em dois, mas é aquele telhado que vem das quatro laterais, feitos, no caso aqui, de baixo para cima, da forma como ela sinalizou. Então, a ênfase de que a casa já está completamente pronta. E aí tem um ponto muito curioso nesse tipo de sinalização. Quem é a primeira vez que está vendo esse tipo de sinalização, assim, explicada, de classificadores, com esse tipo de explicação aqui? Coloque aí para mim, indicando aí que se é a primeira vez que você está vendo esse tipo de explicação assim sobre os classificadores. Tem outros vídeos que eu selecionei aqui de Raquel. Esse aqui é um vídeo muito interessante. Vou deixar ele aqui já em ponto. Estou mostrando os vídeos dela, a tela, direto lá no nosso canal do YouTube. Tá? Esse tipo de sinalização que a Raquel faz é um tipo de sinalização muito interessante porque ele mostra justamente essa possibilidade incrível que a Libras tem de que a Libras não precisa de algo externo para você conseguir expressar aquilo que você quer. A Libras por si mesma é uma língua completa, né? Então você não precisa de ter um objeto externo para você ter que apontar para ele, para você conseguir expressar aquilo que você quer expressar. Ele é uma língua assim, tão clara e tão visual que você consegue perceber isso, né? E aí tem um detalhe sobre esse tipo de
de sinalização que a Raquel fez aqui, que é o seguinte: quando você está vendo os sinais da Libras, quanto mais você fica olhando para eles e pensando em português, menos você aprende a Libras. Pode parecer contraintuitivo isso, né? Porque nós ouvintes, a gente ama ouvir os sons do português e essa dinâmica de sonoridade, né, das palavras é muito importante para nós ouvintes, né? Mas o grande detalhe sobre isso é que a Libras não depende do português. Ela é uma outra língua, totalmente separada e independente do português. Para você ter uma noção, esses sinais que a Raquel fez, isso aqui, por exemplo, aqui não tem uma letra P de piso ou uma letra C de chão. Não tem nada a ver. É uma outra língua, é uma outra lógica. Seja bem-vinda, Beth Silva, primeira vez na live. E essa percepção de que essa visualidade da Libras é justamente aí que está a grande beleza que a Libras tem. A grande beleza que ela tem. Porque é daí justamente que vem a grande possibilidade de comunicação com surdos. Imagina se, seria até injusto, né? Os surdos não ouvem, não têm uma memória auditiva, consequentemente, pelo menos os que nasceram surdos ou ficaram surdos na primeira infância, geralmente não tem essa memória auditiva. Imagina se a Libras fosse baseada em sons, não faria o mínimo de sentido, né? Mas é muito interessante nessa sinalização que a Raquel fez no vídeo anterior, que eu tô compartilhando a tela lá no nosso canal do YouTube. É muito interessante a sinalização que a Raquel fez, porque ela vai... As expressões faciais, e principalmente com a boca, mostra justamente essa possibilidade incrível que a Libras tem de expressar as vibrações ou percepções de som que os surdos têm quando eles estão vendo algo. Então, quando ela colocou, por exemplo, essa parte, né? Ela abriu aqui, né, os tubulões da construção, e então vem esse... Obviamente, é uma estrutura que foi fixada ali. Não foi colocar concreto, foi uma estrutura pronta que foi fixada. Pode ser uma estrutura metálica, pode ser uma estrutura de madeira ou de qualquer outra coisa. A grande questão é que na sinalização dela, não importa o que foi colocado, não importa o que foi feito, os detalhezinhos ali. O que ela quer mostrar é essa coisa assim tão incrível que é a construção de uma casa. A construção de uma habitação. Se você parar para pensar, antigamente o ser humano não tinha a possibilidade de ter a própria casa, né? Ele dependia de cavernas ou coisas assim para conseguir mostrar essa possibilidade de ter habitação. Mas agora a gente tem a possibilidade de construção, né? E essa sinalização da Raquel é muito viva e celebra essa possibilidade que a gente tem de ter um teto, de ter uma casa, cada um com seu gosto e com as suas possibilidades e criando novas possibilidades na vida, né? Então, é uma poesia assim muito significativa e que eu particularmente, bom, não preciso falar que sou apaixonado pela Raquel, né? Mas é uma poesia que eu gosto muito de ver dela. Agora, essa outra poesia dela que eu vou transmitir aqui agora, eu estou transmitindo essas poesias lá no nosso canal do YouTube. Essa poesia é uma poesia assim, muito especial, porque vem de uma fase da vida de Raquel, algum tempo atrás, em que a gente estava, assim, vivenciando uma paixão e um amor assim tão grande pela Libras, que me deu aquela vontade assim, né? A gente ficou semanas e mais semanas só conversando sobre essa incrível possibilidade que a Libras tem. E ao ver esse tipo de... A gente estava conversando sobre isso, aí teve um dia que a Raquel foi e resolveu fazer essa sinalização aqui que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar um trechinho, então eu vou voltar mostrando ela em mais detalhes. Lembrando que eu estou fazendo essa transmissão também lá no YouTube, lá é que eu estou fazendo esse compartilhamento da tela.
Observa que é a mesma configuração de mão que ela está usando para tudo. Bom, vou voltar aqui, para bem do começo, explicando aqui, olha só. Essa ênfase, né, bonita aqui assim. Né? Porque, no fundo, para e pensa comigo. Com 10 dedos das mãos, né, você consegue comunicar absolutamente tudo que você quiser em língua de sinais. Absolutamente tudo. Obviamente com os braços, o tronco e tal, mas essa ênfase da Libras como a língua que é uma língua manual. Né? Então esse olhar dela é contagiante para as próprias mãos ali. E então esse sinal aqui que é literalmente, ele é um classificador de chamar. Né? Quando você chama por alguém, quando você chama a atenção de alguém. Né? Eventualmente ela tem um gesto também na nossa cultura, em que você está em algum lugar, você vai chamar por alguém e você faz assim, né? Mas aqui ela usa o chamar com as duas mãos. E em seguida, olha que interessante. Ela chama e olha para as mãos dela e diz o seguinte, olha para as minhas mãos. Olha para as minhas mãos. É sobre elas o que eu vou falar. Então, o tempo todo, ela está dando pistas dos significados daquilo que ela está fazendo. E a partir disso, esse sinal aqui. Esse sinal na Libras é um dos sinais que eu considero assim mais incríveis, porque ele transmite a ideia de algo que te eleva, algo que é profundo, algo que é poderoso, algo que vem de baixo para cima, algo que é tão incrível que te traz essa possibilidade de assim, é como se algo não coubesse em você e emerge de dentro de você. É quase como um entusiasmo, né? E é muito legal. Vou colocar aqui em tela cheia, inclusive. Olha que vivacidade que tem essa expressão dela. Essa forma como ela vai mostrando a visualidade. Vou voltar aqui um trechinho para enfatizar justamente esse olhar dela. A grande vivacidade que tem esse olhar dela aqui. Aqui, repetindo aqui, olha. A vivacidade que tem nesse trecho específico. Percebe? É algo assim, tão profundo a forma de fazer, é algo assim que vem de dentro. E eventualmente, quando se está aprendendo esse tipo de sinalização na Libras, esse sinal aí está dentro daquilo que a maioria das pessoas eventualmente nem aprendem. A maioria das pessoas nem sabe o significado desse sinal e ele é um sinal muito utilizado na Libras. Tem até um outro sinal parecido, que é esse sinal aqui. O sinal de alegria, contentamento, né? Uma exultação, aquele sentimento assim que realmente vem de dentro. Né? E nesse tipo de sinalização aqui, o que você vai perceber é que é uma sinalização leve. O tempo todo a sinalização é leve. E o que eu mais percebo quando as pessoas estão aprendendo a Libras é uma sensação de peso. Por quê? Porque está o tempo todo só decorando as coisas. Está o tempo todo só tenta, sabe? É aquela coisa pesada, sabe? A coisa não vai. É uma insistência, um negócio que trava, sabe? Mas a língua de sinais é uma língua leve. Se a forma como você está aprendendo a Libras te gera essa sensação assim de peso, de ficar tendo que decorar coisas, está engessado. É literalmente uma forma engessada que prejudica a sua própria comunicação com os surdos. Quando eu estou no processo de acompanhamento aos meus mentorados, inclusive a gente está com aplicações abertas para a mentoria Libras na Prática. Se você está me acompanhando no YouTube, o link está logo aqui embaixo do vídeo. Se você está me acompanhando no Insta, o link está lá na bio, né, no perfil. No processo de acompanhamento dos alunos, dos mentorados, eu vou mostrando não só a sinalização de surdos, mas também mostrando a sinalização deles, para você ter o feedback se você realmente está no caminho certo. Ter a tranquilidade e a certeza de que você está fazendo o caminho certo.
E essa turma da mentoria vai ganhar acesso a todos os nossos métodos, acesso completo a todos os nossos métodos. Então, continuando aqui a análise da sinalização da Raquel. E olha só, ela faz justamente esse sinal e em seguida esse sorriso gigante mostrando esse sinal aqui, né? E aí tem uma coisa engraçada nesse sinal que muita gente talvez não saiba, que é esse sinal aqui, ele é usado como uma variação desse outro sinal aqui e que também é usado como outra variação desse outro sinal aqui. Esse sinal aqui, que foi o primeiro dessa leva aí, ele é o sinal que transmite a ideia de passear. E por que passear assim? Porque antigamente não tinha asfalto, né? Então o passear era sair de casa. Para que tipo de lugar? Para um lugar que era cheio de terra. Então você vai andando, a terra se acumula na roupa, você tem que ficar fazendo assim para você tirar a terra. Percebe que interessante isso? Para você tirar a terra. E então, com algumas variações, em alguns lugares esse sinal é feito para cima, passear. Em outros lugares as mãos nem ficam com os dedos juntos, mas com os dedos separados. E é bem provável que o sinal de alegria que a Raquel está fazendo aqui, ele tenha vindo desse significado primeiro aí. Interessante isso, né? Então, a alegria dos surdos de saírem de casa, né? Que está sendo expressa nesse tipo de sinal, justamente de ambientes e de tempos em que muitos surdos ficavam literalmente presos em casa, sem poder sair de casa, sem direito a voto, sem direito a se casar e sem direito a estudo ou nada mais, né? Lá atrás, em 1857, quando foi fundado o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o INES, lá no Rio de Janeiro, na época imperial ainda, foi justamente essa a grande conquista dos surdos, né? A grande conquista e a grande possibilidade de ter acesso à educação, de ter acesso ao direito de ser um cidadão, de ter acesso a novos conhecimentos, né? É por isso também que o Dia dos Surdos é celebrado no dia 26 de setembro, como uma celebração não pelo fato de a pessoa ser surda em si, mas uma celebração da possibilidade incrível que hoje os surdos têm de terem acesso aos mais diversos espaços, né? E a celebração também às próprias línguas de sinais. Por isso que o mês de setembro todinho é um mês de comemoração, porque ele traz justamente em si essa possibilidade incrível de celebrar o poder que é a língua de sinais. E é um poder assim tão incrível, né? Tão profundo, que é algo que não é só para o surdo, é para nós ouvintes também, que temos a oportunidade de conhecer desse universo, de mergulhar nesse universo e de trazer isso assim à tona, né? E de se tornar ponte de comunicação para os surdos. Só que a grande verdade é que a maioria das pessoas eventualmente se contentam com um pouquinho, literalmente quase como uma migalhinha ali de conhecimento da Libras, sabe? Eu conheço muita gente que está estudando a Libras há muitos anos, 5, 10, 15 anos ou mais, e no final das contas está sempre naquele mais do mesmo. Em qualquer lugar que a pessoa vai, a pessoa fica repetindo: eu estou aprendendo Libras. Isso é algo que aconteceu comigo lá atrás também. Isso é muito frustrante. E nessa série de lives aqui, um dos objetivos é justamente te trazer essa percepção de que a Libras ela é muito, 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 muito mais do que aquilo que você já aprendeu até então. A Libras é um universo assim tão incrível, que mesmo eu sendo fluente na Libras, mesmo eu estando há mais de 23 anos nessa área, por infinitas vezes, eu e Raquel tomando café, quando a gente sai para passear e qualquer coisa que a gente está fazendo, sempre surge assunto de Libras. Sempre a gente está conversando sobre essa incrível possibilidade que a língua de sinais é. E eu particularmente fico assim, muito triste ao ver que tantas pessoas acham que a comunicação com surdos é algo que, tipo assim, é só aquele cumprimentar, sabe? É só o bom dia, boa tarde, boa noite, sabe? Só que a comunicação em Libras, ela traz uma riqueza para você que sabe a Libras,
mas tão grande, que te traz justamente essa possibilidade de abundância mesmo na vida, sabe? Uma das melhores coisas, uma das coisas mais incríveis que já aconteceram comigo na minha jornada, foi quando eu comecei, foram dois momentos diferentes, né? Que foram muito marcantes para mim. O primeiro foi a primeira vez que eu fui trabalhar profissionalmente como intérprete, e o segundo foi quando eu comecei a coordenar 55 funcionários surdos. Talvez você já até conheça essa história minha, e hoje eu não vou contar essa história dessa parte em específico, do que aconteceu nesses dois lugares. Mas o que eu quero compartilhar sobre essas duas experiências é porque quando eu passei a ter contato profissional com surdos, que eu descobri um universo maior do que eu achava que existia de língua de sinais, sabe? Foi uma experiência, assim, totalmente incrível, profunda, e que muita gente nem se permite experimentar, nem se permite vivenciar esse tipo de experiência, sabe? E aqui nessa sinalização da Raquel, ela está mostrando exatamente essa felicidade imensa por causa da Libras, né? Então, continuando aqui a análise da sinalização dela lá no YouTube, né? E ela faz novamente aqui, né, as mãos. Então, esse aqui é o sinal de mãos, mas ele também pode ser o sinal de mentiroso. Por que que esse sinal aqui pode ser o sinal de mentiroso? Coloca aqui nos comentários, tá? Daqui a pouco eu vou responder, mas se você tiver interagido aqui nos comentários. E então ela vem, né, dessa felicidade, né, que vem de cima para baixo, como que uma grande bênção que são as mãos, né, e essa possibilidade de comunicação com as mãos. E essa expressão de vida e de vivacidade tão grande com a Libras e com essa possibilidade de sinalizar isso assim com as mãos, que mostra justamente essa abundância e esse brilho que você passa a ter por causa da Libras. Vou até voltar aqui, vou colocar aqui em tela cheia, para você ver aqui esse trecho do que a Raquel fez. Tá vendo? Esse brilho que a língua de sinais traz. É uma vida, é uma vivacidade incrível. E vem justamente da sinalização, né? Então, esse sinal aqui, né, de brilho, brilhar, brilho, né? Ouro, é feito assim. Então, esse brilho feito aqui, né? A língua de sinais, ela é tão contagiante. Eu falo sempre com os nossos alunos que quando você se torna fluente em Libras, você não precisa de um certificado para provar que você é fluente na Libras. Embora a gente emita o certificado fluente em Libras, que é exclusivo. Mas, por que que ele, no final das contas, são poucos lugares que vão te cobrar um certificado? Simplesmente porque passa a ser assim, tão grande, tão contagiante a sua nova forma de ver o mundo, que todo mundo vê que tem algo diferente naquilo que você está fazendo. Percebe? Algo diferente, é um brilho diferente no seu olhar. É contagiante isso. E se você tem amigos também que estão aprendendo a Libras, compartilha com ele o link aqui da live. Manda aí o link para eles, porque todo o conteúdo que eu estou revelando aqui, que eu estou compartilhando, era um conteúdo que até então eu só abria esse tipo de análise aqui para os nossos alunos dos cursos pagos. E esse conteúdo hoje está sendo feito aqui gratuitamente, porque os nossos alunos estão financiando esse tipo de transmissão aqui para vocês. Então, a gratidão imensa para os nossos alunos por isso. E aqui a continuidade, né? Ela faz o sinal de sinalizar, que é esse sinal aqui, né? Sinalizar, né? Se expressar em Libras, mas é uma expressão em Libras que ela é uma expressão que ela faz um ritmo de algo que vem de dentro, né? Porque ela não é uma sinalização de fora para dentro, é uma sinalização de dentro para fora, é algo que é vivo. Então, novamente, a felicidade imensa de que isso acontece tudo por causa das mãos.
Até voltei um trechinho aqui para você ver, ó. Eu estou compartilhando a tela lá no YouTube. Parece com o peito assim até estufado, né, para poder mostrar essa fluidez da sinalização. E então esse encantamento e essa admiração pelas próprias mãos. Só que é tão interessante que não é um encantamento, não é uma admiração só com as mãos em si. É uma admiração com tudo o que elas representam. Uma admiração por completo com essa sinalização. É uma admiração completa com essa possibilidade de se comunicar em língua de sinais. Percebe? E aí, cá entre nós, imagina se você só tivesse decorado esses sinais aqui, você ia ver essa sinalização aqui e ficar na nossa cabeça lá tentando saber o que era cada palavra, cada sinal que a Raquel está fazendo, né? E olha que nível de profundidade. Quem aqui que é a primeira vez que está vendo um tipo de sinalização assim, como essa que eu estou descrevendo aqui, ó? Para quem está acompanhando aqui pelo Insta, muito bom você estar aqui com a gente, viu? Lá no YouTube eu estou fazendo o compartilhamento da tela, mostrando exatamente a sinalização da Raquel. Tá? Quem que é a primeira vez que está vendo esse tipo de sinalização? E aqui é a parte legal, né? Já o desfecho, né? Essa felicidade imensa com as mãos, mas ao mesmo tempo esse trazer aqui para o peito, né? Como uma gratidão, né? Uma gratidão. E ao mesmo tempo como dizer algo que isso aqui é meu, né? São as minhas próprias mãos, né? São as minhas próprias mãos que trazem toda essa possibilidade de expressão. E aí, esse tipo de sinalização é um tipo de sinalização muito interessante, porque mostra justamente esse poder incrível que a Libras tem. Mostra justamente essa possibilidade incrível de comunicação que você, sendo ouvinte, pode ter com as suas mãos também, né? E de fazer a diferença. Qualquer lugar que você encontre com surdos, em casa, no trabalho, na padaria da esquina, num voo, numa viagem, na sua igreja, na sua religião, na sua faculdade, talvez você tenha alunos surdos. Então, em qualquer lugar que seja, justamente essa possibilidade de ter essa comunicação em Libras. Só que a grande questão que muitas pessoas às vezes não percebem é que esse grande poder real da comunicação em Libras, ele só vem justamente quando você sabe a Libras. Porque por mais que você veja a Libras em um ou outro lugar, enquanto você não vivencia a Libras, o negócio parece que é mais do mesmo, entende? De repente você começa a ver sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas sinalizações. E agora, a sinalização que eu vou analisar agora é a sinalização minha. Deixa eu ver aqui se dá para compartilhar inclusive meu áudio. Isso, do sinal. Dá para compartilhar o meu áudio. Legal. Essa sinalização que eu vou compartilhar aqui é uma sinalização, eu até repostei esse vídeo aqui esses dias lá. É um vídeo que eu gravei há um tempo atrás e que eu mesmo interpretei. Eu mesmo fiz a interpretação do vídeo. Então eu vou compartilhar aqui os trechos e eu vou analisar agora a minha própria interpretação do vídeo. Tem muitos anos, né, que eu fiz esse vídeo. Provavelmente esse vídeo aí deve ser de 2015 a 2017. E esses dias abri o baú dos vídeos aqui. Eu estava analisando os vídeos e eu percebi o quanto que essas sinalizações e explicações que eu fiz na época, elas continuam totalmente atualizadas, sabe? E eu confesso que eu fiquei até meio assustado de perceber que, mesmo esses conteúdos estando disponíveis assim, há tanto tempo no nosso YouTube e em outras redes sociais também, muita gente sequer percebeu o nível de profundidade que tem nesses conteúdos nossos aqui. Então vou compartilhar a tela aqui no YouTube, né, mostrando aqui essa sinalização e fazendo análise da minha interpretação também, vendo
se eventualmente hoje em dia eu interpretaria de forma diferente do que eu fiz há alguns anos atrás. Olá, eu sou Márcio Barreto, este é o meu sinal. Eu sou o cofundador da Libras Escrita, cujo sinal é este. Esse vídeo aí é de 2015, provavelmente. Bem-vinda a essa série de 3 vídeos onde você vai aprender e descobrir quais são os 6 erros. Tem muita coisa para se trabalhar só nesse trechinho de sinalização que eu fiz aqui. Olá, eu sou... Primeiro o sinal de olá, né? Olá, oi, olá. Muita gente acha que o sinal de oi na Libras é assim, né? Isso aqui não tem nada a ver com a língua de sinais em si, né? Isso é algo que alguns surdos, né, ou ouvintes provavelmente passaram a fazer em contato, né, com a língua portuguesa. Que aqui é uma letra O e aqui uma letra I, né? O olá mesmo é esse aceno na Libras, né? E depois vem essa construção, né? O meu sinal, né? Sinal. Isso aqui é o sinal de sinal na Libras, né? O sinal de sinal, que é esse daqui, ele é como se você tivesse algo nas mãos e então você pudesse dar para alguém. Então, por exemplo, eu vou pegar esse estojo aqui, né? É o estojo, e eu vou te dar ele. Entende? Então, eu estou te dando algo, né? Algo que eu tiro de mim e dou para você. O sinal vem disso, né? Aquilo que é dado. Né? No fundo, o sinal da comunicação no dia a dia e o sinal nome também é isso. Né? O sinal da comunicação do dia a dia, né? Qualquer sinal que seja, o sinal de casa, cachorro, gato, qualquer coisa. Quando você pergunta qual o sinal disso, né? O que você está perguntando no fundo é o que foi dado a isso? É isso que você está perguntando, né? O que foi dado? Né? E quando você fala do sinal nome de uma pessoa, você está falando também disso, né? O que foi dado a você? O que foi dado a você? E o sinal nome, ele tem essa característica de justamente ser algo dado, algo que foi oferecido. Né? Mas como assim sinal nome? Na cultura surda, as pessoas recebem um nome que geralmente não tem nada a ver com o nome que você tem no português. Às vezes tem, mas geralmente não tem, não é uma obrigação ter a ver. Mas geralmente tem a ver com algo visual. Esse algo visual que traz essa possibilidade de comunicação nas línguas de sinais. Né? Então, aqui, né? Esse aqui é o meu sinal. Eu tenho uma pinta minúscula aqui. Na época em que eu comecei a aprender a Libras, há 23 anos atrás, era moda criar sinal para pessoas ouvintes usando a letra do nome. Meu nome é Madison, então a letra M aqui. Sendo feito em algum lugar que tinha alguma pinta, cicatriz, alguma coisa assim. Eu lembro que tem uma amiga que fez o curso de Libras comigo, que o sinal dela era assim, Regiane. Aí tem uma outra que o sinal era assim, Danúbia, e todo mundo era com a letra do nome. E aí, alguns anos depois, que esse sinal tinha sido dado para mim, eu comecei a trabalhar numa instituição de surdos, onde depois eu passei a coordenar esses 55 funcionários surdos, e lá eu cheguei para o presidente da instituição e perguntei para ele, surdo, né? Eu falei para ele assim, olha, eu quero mudar de sinal. Aí ele, como assim? Não, porque o meu sinal tem a letra do meu nome, eu não quero que tenha a letra do meu nome no meu sinal, eu quero que seja algo totalmente visual. Igual os surdos fazem, igual é o seu sinal, o sinal dos surdos que trabalham aqui e tal. Aí ele, qual é o sinal que você quer? Aí eu falei assim, eu tinha pensado nesse daqui. O que você acha? Aí ele falou assim, não, esse sinal aí tem um zilhão de pessoas com sinal igual, ou sinal parecido. E aí ele não gostou da ideia e ele falou assim, ele me perguntou assim, Madison, tem muitos surdos que já te conhecem com esse sinal? Eu falei assim, tem muitos. Aí ele, então já era, é esse sinal aí, é o sinal que vai te acompanhar a vida inteira. Então, nessa sinalização que eu fiz aqui no vídeo, que eu estou compartilhando na tela lá no YouTube, eu mostro justamente isso, né? Aquilo que foi dado a mim. Vou até colocar aqui em tela cheia para você perceber, né? Olá, eu sou Márcio Barreto, este é o meu sinal. Eu sou o cofundador da Libras Escrita, cujo sinal é este. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa série. Aí, percebe? O que é interessante notar nessa forma de apresentar-se em Libras? É que
Na nossa cultura ouvinte, o que é mais importante é o nome. Então, qual o seu nome? Digita aqui abaixo aqui, qual que é o seu nome. Conta aí qual que é o seu nome. Na nossa cultura ouvinte, o nome é o que tem de mais importante, né? Ele carrega e transmite quem nós somos. Né? Ele carrega e transmite a nossa própria identidade, a nossa própria característica. Mas, no fundo, na cultura surda, o nome não tem esse peso de importância. O que tem esse peso de importância na cultura surda é o sinal nome. É o sinal que é dado a você. Então, quando você vai conversar com um surdo, o que realmente importa ao se apresentar para ele não é o seu nome no português. O que ele quer saber primeiro é o seu sinal. Ele quer saber primeiro o que foi dado a você. Qual que é a sua característica. E os sinais, eles têm muitas características diferentes, né, os sinais das pessoas, mas uma que sempre me chamou muita atenção é que são os sinais que vêm de algum hábito que a pessoa tem. Às vezes um hábito de mexer no cabelo, um hábito de mexer na barba, e qualquer outro tipo de hábito. Tanto de coisas que você faz, a Rebeca está aqui, quanto de coisas que você usa, pessoas que usam um arco, por exemplo, pessoas que sempre ficam mexendo no cabelo, tem uma surda que tem esse sinal aqui. Já vi surdos com esse sinal aqui, que tem um cabelo bem grande, só fica mexendo no cabelo. Né? Já vi surdos com sinais assim. Né? Só que isso aí não só para os surdos, mas para nós ouvintes também. Né? Quem tem um cabelo cacheado, quem tem um cabelo mais liso, quem tem um cabelo aqui assim, e por aí vai. Essa possibilidade incrível de percepção visual que a língua de sinais tem, faz com que os sinais nome, muitos deles venham de uma cicatriz que a pessoa tem, né? Eu conheço surdos que o sinal é aqui assim, porque quando eu era criança, caiu e cortou aqui. Aí tem uma cicatriz aqui, então o sinal é assim. Aí eu já conheço outros que o sinal é assim. Por quê? Porque a sobrancelha é grossa, com a grossura de um polegar, vamos chamar assim, ou algo do tipo. Eu conheço surdo que o sinal é assim porque tem uma cicatriz aqui. Eu conheço surdo que o sinal é assim porque tem uma outra cicatriz aqui. Então, de cicatriz em cicatriz vai uma infinidade de sinais, sabe? Mas o que eu acho mais interessante nessa dinâmica dos sinais das pessoas é justamente essa riqueza incrível que tem de que aquilo que eventualmente em algum momento da vida da pessoa era negativo, né, aquela cicatriz que aconteceu ali, veio de alguma queda, alguma coisa assim, de repente na língua de sinais se torna uma marca visual pelo qual ela é conhecida por todos. Né? Então a própria pessoa diz, não, eu sou aquele que tem uma marca aqui, eu sou aquele que tem uma marca aqui, né? E assim por diante. Né? A Raquel, todas as vezes que ela cria o sinal para alguém, ela nunca cria o sinal baseado no nome da pessoa em português. E ela já faz isso aí há anos. Eu acho desde a época que a gente estava namorando ela já fazia isso. E isso vem justamente dessa percepção visual, né, de que os surdos têm. Bom, só sobre sinais nomes eu poderia passar horas aqui falando. Mas, embora eu esteja compartilhando aqui com vocês, quero abrir também um espaço de perguntas. Então, se você tem perguntas sobre a Libras, se você está acompanhando pelo YouTube também e quer perguntar algo sobre os vídeos que eu já mostrei aqui hoje, pergunte, porque eu vou ler aqui a sua pergunta e eu vou responder a sua pergunta. A Rebeca disse aqui, meu sinal é pintinho no rosto, mais o R, mais o cacheado no cabelo, exatamente. Eu conheço, a Rebeca é grande amiga. Então, enquanto vocês vão colocando aqui as dúvidas e perguntas ou comentários que vocês queiram fazer, eu vou novamente compartilhar a tela aqui no YouTube para mostrar e fazer a análise aqui, continuando a análise desse vídeo. E lembrando também que a gente está com aplicações abertas para mentoria Libras na prática. O que significa aplicações abertas, né? Um processo de mentoria é um acompanhamento personalizado que você pode ter comigo, em grupo, e vai ser uma turma assim, muito especial, com poucas pessoas selecionadas para fazer parte da mentoria. Então,
não é simplesmente chegar lá e fazer uma inscrição. Na verdade, você preenche um formulário de interesse, né? Isso que é uma aplicação para a mentoria, que é justamente a possibilidade de você falando assim, olha, Matos, eu quero participar, e você coloca lá mais sobre você, sobre o seu perfil, para ver se essa mentoria realmente é para você, se ela realmente é o que você precisa para você ir para o seu próximo nível, né? E se você é a pessoa certa também para fazer parte dessa mentoria. Então, isso que é um processo de aplicação para a mentoria. E quando eu falo sobre isso, eventualmente algumas pessoas falam assim, então, na verdade, no fundo, todo mundo entra. E não é assim que funciona, não. Já teve várias vezes de eu perceber que não era o momento de uma pessoa entrar, por exemplo, para a mentoria. Quer dizer que ela nunca vai poder participar? Não. Eventualmente, em outro momento, ela pode sim participar. Por isso que, quando eu abro essa possibilidade de mentoria, está aberto para todo mundo, né? Todas as pessoas podem entrar, se interessar e participar. No Instagram, eu deixei o link lá na bio, né, lá no perfil. No YouTube, eu deixei o link em destaques e também na descrição desse vídeo aqui, né? Essa aqui é a primeira live que eu estou fazendo de uma série de lives especiais em que eu estou fazendo a análise de sinalizações em vídeo, minhas, de Raquel, de outros professores nossos aqui, que antes era um conteúdo totalmente fechado, disponível só para mentorado, disponível só para alunos, e eu resolvi abrir os nossos bastidores aqui para que você saiba que a Libras ela é muito mais do que aquilo que as pessoas eventualmente mostram por aí. A Libras é um universo incrível, muito vasto. E essa mentoria Libras na Prática, nessa turma especial, ao fazer parte dela, você vai ganhar acesso a todos os nossos métodos sem nenhum custo adicional. Todos os nossos métodos. Então vamos lá, compartilhar a tela aqui no YouTube. Quais são os 6 erros mais comuns? Vou voltar aqui um pouquinho, ó. Acaba indo para o começo, né? Eu sou o cofundador da Libras Escrita, cujo sinal é este. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa série. Aqui, vou colocar aqui em tela cheia para mostrar esse aspecto aqui do que eu faço. Aqui não consigo, deixa eu ver se eu consigo voltar de pouquinho aqui, não tem jeito. Aqui. Quando se vai fazer, né, essa série especial, né, são 3 vídeos, né? Então aqui eu indico que são 3 vídeos, mas eles são uma série, né? Eles são uma continuidade, né? Eles são 3 vídeos, mas eles são uma continuidade. E aí, aqui é uma expressão curiosa que existe na Libras, que é, enquanto no português você simplesmente vai lá e afirma algo, olha, o tema desse conteúdo vai ser esse. Na Libras, você pode inverter a lógica. Ao invés de você afirmar, você pergunta. E qual que é o tema? O que vai ser falado nesse conteúdo? E aí é um ponto bem curioso, né? É contraintuitivo isso. De que ao invés de você simplesmente ir lá e falar de forma direta, você pergunta, né? E isso é feito na Libras quando se quer enfatizar. Esse sinal aqui é um sinal que vem de ganhar, mas ele é um sinal, ele é uma variação que eu descobri. Esse sinal é um sinal, uma variação usada em Minas. E ele significa algo que acontece por muitas vezes. Ou seja, é muito comum ver pessoas fazendo determinada coisa. Em outros estados, o que geralmente é feito no lugar desse sinal aí é assim. O que eu mais vejo por aí. Ele é um sinal de ver, só que ele é um sinal de ver misturado com um sinal de veneno, não. Ele é um sinal de ver enfático, né? De que é algo que eu vejo por aí. Eu vejo um lugar, vejo em outro lugar, vejo em outro lugar, vejo em outro. Só que ao mesmo tempo que ele é um sinal de ver assim, como ele é algo que está saindo daqui para lá, eu capto que esse sinal ele transmite não só a ideia de que você está vendo algo, mas de que aquilo que você está vendo é você quem está colocando o significado. Entende? E no fundo, a vida é assim, né? Nós que colocamos significados nas coisas.
Então esse sinal mostra isso. Então na Libra seria essa ideia de que aqui essa série de 3 vídeos é sobre os erros que eu vejo as pessoas cometendo por aí. Você vai evitar esses erros aí no seu dia a dia. Esse sinal aqui, aí você já percebeu que eu não estou explicando todos os sinais, né? Só aquilo que realmente foi chamando minha atenção aqui e que eu sei que são coisas que eventualmente são dificuldades que você também tenha nesse processo, né? Esse sinal aqui de evitar, ele não significa a mesma coisa que no português. No português, a palavra evitar, ela traz um significado de algo que você não deve fazer, mas que eventualmente você faz e que se você fizer não é algo tão grave assim. Na Libras, esse sinal aqui, ele significa algo que você não deve fazer de jeito nenhum. Ele seria equivalente ao significado ao significado que a gente tem no português de não pode fazer isso, entende? Tipo, você não pode colocar o dedo na tomada, entendi? Esse daqui não. Esse sinal aqui, para esse tipo de frase aqui específica que eu fiz, não combinaria. Combinaria melhor o seguinte. Esse sinal é algo que você não deve fazer. E é muito interessante isso, né? Porque em todo lugar que eu já vi, esse sinal sempre é rotulado como evitar, né? Um dos significados que ele transmite é isso, mas ele é mais profundo do que esse significado. E eu descobri isso no primeiro lugar, quando eu comecei a trabalhar com surdos, porque lá tinha uma regra, era para menores aprendizes, e esses funcionários surdos que eu estava interpretando para eles um curso de formação, não podiam chegar lá usando boné, e não podiam usar boné lá dentro. Boné. E aí, na hora de interpretar, eu falei assim que era proibido usar boné. E os surdos arregalaram os olhos assim. Aí eu achei, eles não estão entendendo, né? Aí eu expliquei de outras formas, e um surdo veio e falou assim, entendi, é para evitar de usar o boné. E como eu tinha aprendido tudo português sinalizado até essa época aí, na minha cabeça veio justamente essa tradução assim, né? Evitar usar o boné. E ficou isso assim na minha cabeça, né? Mas qual que é a grande questão? A grande questão é que, na minha cabeça, evitar não é o significado do que a instrutora do curso tinha falado. Ela tinha falado que não podia usar de jeito nenhum. E na cabeça do surdo, esse sinal aqui significa isso, de não poder fazer aquilo de jeito nenhum. Sabe? E daí que vem a grande questão, né? Cultural. Muita gente acha que Libras é você ficar decorando sinais, ficar decorando palavras, né? Muita gente, quando vem para ter esse contato direto com a Libras, acha que vai ficar decorando um tanto de sinais, né? Aqui, em todos os nossos métodos, não tem decoreba de sinais. Porque decoreba de sinais não funciona, né? Decoreba de sinais é um negócio que você fica anos e anos tentando decorar os sinais e por mais que você decore, no final das contas você não consegue fazer exatamente a forma como é aquela sinalização, a forma como realmente é essa comunicação viva em Libras, né? E a grande questão sobre isso é que, no fundo, você só descobre esse universo incrível da Libras quando você tem esse olhar do contraste. O que é esse olhar do contraste? É de uma pessoa que tenha mais experiência e prática do que você e que possa te dar esse tipo de feedback, né? Um feedback personalizado, específico e construtivo de quais são os seus próximos passos. E de te orientar e te acompanhar nesse processo. E é por isso que eu abri essa nova turma da mentoria Libras na prática. Por quê? Porque ao longo desses anos todos, né, mais de 23 anos na área, eu percebo que muita gente, às vezes até sabe muito da Libras, mas esse conhecimento não chega para as outras pessoas, sabe? Eu vejo um tanto de dissertações, artigos, tese de doutorado, e mais uma infinidade de coisas que fica guardado a 7 chaves nas bibliotecas das universidades,
deu muito trabalho para quem pesquisou fazer, embora muitos trabalhos acadêmicos são tudo mais do mesmo. Mas é um conhecimento que não chega para as pessoas. E quando eventualmente chega, ele chega como algo assim, cheio de regras, cheio de coisas para você decorar. E aí, quanto mais você fica perdendo tempo decorando regras, como eu fazia lá atrás, ao invés de absorver realmente a Libras, mais complexa a Libras fica. Só que existe aí um grande contraponto que é, enquanto o tempo vai passando, são infinitas oportunidades reais que você vai perdendo no seu dia a dia. De fazer diferença para os surdos, em qualquer lugar que você encontre eles, quer seja numa ONG, na sua religião, no seu trabalho, quer seja a oportunidade de um novo trabalho. Eu conheço muita gente que poderia prestar um trabalho fantástico para as comunidades surdas. Na cidade delas tem muita demanda. Toda cidade tem demanda. Toda cidade tem surdo. Percebe? Mas que no final das contas a pessoa acaba não fazendo, não desenvolvendo. Por quê? Porque ela não se sente preparada. E isso é muito triste, porque no final das contas é uma oportunidade gigante de fazer diferença, de ser bem remunerado, com isso você realizar outros sonhos seus e de fazer a diferença real na vida dos surdos, percebe? Eu tenho um amigo que ele trabalhou durante muitos anos como intérprete de um curso de informática. E é muito interessante porque hoje em dia curso de informática, eu nem sei se existe curso de informática hoje em dia, mas na época era necessário. Ele trabalhou acho quase 10 anos em curso de informática. E a real ele ia lá, divulgava para os amigos dele surdos aquele curso ali, os surdos iam lá, se inscreviam no curso e ele era chamado para poder interpretar o curso para os próprios amigos dele. E assim, isso fez uma diferença profissional tão grande na vida daquele surdo, sabe? E ao mesmo tempo fez diferença tão grande na vida desse amigo meu também, sabe? Essa fase aí da vida dele foi uma fase muito curiosa, porque isso aí trouxe a possibilidade para ele de continuar na área da Libras, né? De investir mais em si mesmo, nos estudos dele e tudo mais, né? Então, a Libras é essa língua incrível, fantástica, e sempre traz esse gostinho de quero mais. Essa foi a nossa primeira live dessa série especial, e eu vou realizar outras lives essa semana agora, então a nossa próxima live vai ser na quinta-feira, provavelmente também no horário das 11 horas da manhã. Coloca aí na sua agenda, coloca aí lembrete no seu celular, no seu computador, para você participar. E logo aqui abaixo do vídeo no YouTube, eu deixei aqui o link para você entrar e saber mais sobre a mentoria Libras na Prática e também lá no perfil do Instagram tem também o link lá para você entrar, saber mais sobre a mentoria Libras na Prática, como que você pode participar. E se você for um dos selecionados para participar da mentoria comigo, vai ser incrível, porque eu vou analisar e vou te dar feedbacks personalizados da sua própria sinalização, se você quiser, claro. E também você vai ter acesso a todos os nossos materiais, todos os nossos cursos. E mais do que isso, as surpresas todas que eu estou preparando para essa turma especial da mentoria. E ó, coloca lembrete no celular, a gravação dessa live vai ficar disponível, tanto lá no nosso YouTube quanto no Insta. Compartilha com os seus amigos, talvez seu amigo trabalhe o dia todo, compartilha com ele a gravação, ele com certeza vai amar. Então, forte abraço para vocês.